A orquestra toca uma valsa animada. Convidados dançam sob lustres de cristal alugados. O bolo de 3 andares brilha sob refletores improvisados. Lara está sentada sozinha numa cadeira de canto, o celular tremendo na palma da mão. A tela ilumina o rosto dela com uma luz fria, azulada. Ela lê a mensagem pela 5ª vez, mas as palavras continuam as mesmas. Diabetes tipo 1. Urgente procurar atendimento. O som da festa parece vir de muito longe, como se estivesse debaixo d'água. Ela olha para o bolo. O glacê reluz. O açúcar parece gritar. Seu estômago revira, ela tenta respirar fundo, mas o ar não desce direito. A taça de espumante na outra mão começa a escorregar. Os dedos suam. O coração dispara. Ela sente o corpo todo amolecer, como se alguém tivesse desligado algo dentro dela. Precisa contar. Precisa pedir ajuda. Mas como interromper um casamento? Como dizer que está com medo, que está com sede, que algo dentro dela está quebrando justo agora? Lara se levanta devagar. Os saltos afundam no carpete. Ela atravessa a pista de dança, esquivando-se de tios bêbados e crianças correndo. Encontra a mãe perto da mesa de doces, conversando com uma prima distante. Lara toca o ombro dela com delicadeza. Mãe, preciso falar com você. A mãe vira o rosto, ainda sorrindo, mas o sorriso é automático, social. Filha, agora não. É o dia do seu irmão. E vira de volta para a prima, como se nada tivesse acontecido. Lara sente algo desmoronar no peito. Ela procura o pai. Ele está do lado de fora, fumando com os amigos, rindo alto. Ela se aproxima, a voz quase sumindo. Pai, eu recebi o resultado do exame. Ele olha para ela por um segundo, depois desvia os olhos, como se tivesse ouvido uma piada sem graça. Não responde. Apenas dá uma tragada longa e retoma a conversa com os outros homens. Lara fica parada ali, invisível. Ela volta para dentro. A noiva passa por ela carregando o buquê, os olhos brilhando de felicidade e champanhe. Lara tenta falar, mas a noiva a interrompe com um sorriso tenso. Lara, por favor, não agora. Não estraga. E segue em direção ao fotógrafo, ajeitando o vestido. Lara engole seco. A garganta está seca como lixa. A sede é insuportável. Ela volta para a cadeira de canto, sozinha no meio de 200 pessoas. E então, uma vozinha fina. Tia, você tá bem? Lara levanta os olhos. É Sofia, a sobrinha de 9 anos vestida de daminha, com uma coroa de flores torta na cabeça. Sofia olha para ela com aqueles olhos grandes, cheios de preocupação verdadeira. Lara tenta sorrir, mas os lábios tremem. Eu só tô com sede. Sofia não pergunta mais nada. Ela simplesmente corre até a cozinha, atravessando a festa inteira, e volta segurando um copo d'água com as 2 mãos, como se carregasse algo precioso. Lara pega o copo. A água está gelada. Ela bebe tudo de uma vez, sentindo o líquido descer, aliviando um pouco a secura. Sofia senta ao lado dela, balançando as perninhas. Quer que eu fique aqui com você? Lara acena que sim, e fica ali, ao lado da menina, ouvindo a música alta, vendo as luzes piscarem, o bolo reluzindo e pensando que o verdadeiro diagnóstico não está no laudo que recebeu no celular. Está ali, naquela mesa, naquele salão, naqueles sorrisos que se viram quando ela precisa. A doença silenciosa da indiferença. Mas isso foi apenas o começo. Porque o que Lara não sabia ainda é que aquela noite seria o marco de uma transformação brutal. Uma reviravolta que começou meses antes, sem aviso, sem alarde, apenas com pequenos sinais que ela ignorou até não poder mais. 6 meses antes, Lara acordava todos os dias às 6 da manhã para trabalhar como gerente de loja de roupas num shopping de bairro. Ela tinha 38 anos, morava sozinha num apartamento alugado e se orgulhava de nunca ter faltado um dia sequer. Acordava, tomava café, pão francês com manteiga e café com açúcar, pegava 2 ônibus e chegava pontualmente. A rotina era previsível, segura, quase hipnótica. E foi justamente por isso que os primeiros sinais passaram despercebidos. Ela começou a sentir uma sede estranha. Não aquela sede comum de fim de tarde, mas algo constante, incômodo, como se a garganta estivesse sempre arranhando. Bebia água o tempo todo. Levava a garrafinha para o trabalho, enchia 3, 4 vezes por dia. As colegas brincavam. Lara virou peixe. Ela ria junto, mas no fundo algo incomodava. Não era normal. Ela sabia, mas empurrava o pensamento para longe. Junto com a sede, veio a vontade de urinar.
toda hora. No meio do atendimento, entre uma cliente e outra, ela corria para o banheiro. Começou a evitar tomar água antes de sair de casa, mas não adiantava. O corpo pedia, insistia, gritava, e ela obedecia, bebendo litros e litros, num ciclo sem fim. À noite, acordava 3, 4 vezes para ir ao banheiro. O sono ficou picotado, superficial. Ela começou a acordar cansada, e então veio o cansaço de verdade. Aquele cansaço pesado que parece carregar pedras invisíveis nas costas. Subir escada virava esforço. Carregar sacola do mercado virava tortura. Ela chegava em casa à noite e desabava no sofá, sem forças nem para trocar de roupa. Pensava que era estresse, excesso de trabalho, falta de férias. Afinal, ela sempre foi forte, sempre deu conta. Não podia ser nada sério. Mas o corpo continuava mandando sinais. A visão começou a ficar embaçada. De repente, no meio do dia, ela piscava e tudo ficava turvo, como se alguém tivesse passado vaselina nos olhos dela. Durava alguns segundos, depois passava. Ela atribuía ao cansaço, à luz forte do shopping, ao computador. Comprou colírio. Não resolveu. A vista continuava falhando, às vezes no meio de uma venda, às vezes enquanto dirigia à noite. E tinha a fome. Deus, a fome. Lara comia o café da manhã e 1 hora depois já estava faminta de novo. Comia sanduíche no almoço e antes das 3 já sentia o estômago roncar. Comia jantar e antes de dormir abria a geladeira e devorava o que encontrasse. Mas por mais que comesse, a fome não passava. E pior, ela estava emagrecendo. As calças folgavam na cintura. As colegas comentavam: "Você tá de dieta?" Ela negava, confusa. Não estava fazendo nada diferente. Pelo contrário, estava comendo mais do que nunca, mas o corpo derretia, como se algo por dentro estivesse consumindo tudo. Foi a mãe quem sugeriu que ela fizesse exames. "Filha, você tá com cara de doente. Vai no posto." Lara resistiu. Detestava médico, detestava agulha, detestava a ideia de descobrir que algo estava errado. Mas a insistência da mãe venceu. Ela marcou consulta no posto de saúde, pegou a senha às 5 da manhã, esperou 3 horas e finalmente foi atendida. A médica, uma mulher jovem de jaleco amarrotado, pediu exames de sangue e urina. "Pode ser muita coisa, Lara. Vamos investigar." Ela colheu sangue numa quinta-feira de manhã, em jejum, no laboratório do posto. A enfermeira furou a veia 2 vezes até acertar. Lara sentiu enjoo ao ver o sangue subindo no tubinho. Depois foi ao banheiro coletar a urina. Tudo rápido, mecânico. A moça do laboratório disse que o resultado sairia em 1 semana. "A gente manda mensagem no celular quando ficar pronto." Lara saiu de lá tentando esquecer. Voltou ao trabalho, à rotina, aos 2 ônibus, ao café com açúcar, mas os sintomas não esqueceram dela. Pioraram. A sede ficou insuportável. A visão embaçada começou a durar minutos, não segundos. O cansaço virou exaustão. E então chegou o convite, o casamento do irmão. Lara comprou vestido novo, 2 números menor do que o habitual. Sapato de salto, fez as unhas. Estava animada. A família inteira estaria lá. Ela queria estar bem, queria sorrir, queria esquecer o corpo que insistia em falhar. No dia do casamento, ela acordou com a boca seca. Bebeu 2 copos d'água antes de sair de casa. No salão, tentou se distrair. Cumprimentou parentes, tirou fotos, dançou uma música, mas o celular vibrou no meio da festa. Ela olhou a tela. Mensagem do laboratório. Resultado disponível. Ela clicou no link. E leu, e releu, e o chão sumiu debaixo dos pés. Depois daquela noite, Lara voltou para casa de táxi. Sofia tinha insistido em ir junto, mas a mãe da menina não deixou. "Deixa a tia descansar." Lara agradeceu com um aceno e entrou no carro. O motorista tentou puxar conversa. "E aí, como foi a festa?" Ela fingiu não ouvir. Olhava pela janela, as ruas vazias, as luzes dos postes passando depressa. A mensagem do laboratório continuava aberta no celular. "Diabetes tipo 1. Urgente procurar atendimento." Ela chegou em casa, trancou a porta e desabou no sofá. Não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, olhando para o teto, tentando entender o que aquilo significava. Diabetes. Ela sabia vagamente o que era. Açúcar no sangue, insulina, injeções. Mas diabetes tipo 1? Ela sempre achou que isso era coisa de criança. Ela tinha 38 anos. Como podia ser tipo 1? Tinha certeza de que era tipo 2?
Tipo 2 era o comum, o dos adultos, o que vinha com idade, com peso, com sedentarismo. Mas tipo 1, isso não fazia sentido. Ela pegou o celular e começou a pesquisar. Abriu página atrás de página, leu fórum, blog, artigo médico. E descobriu que diabetes tipo 1 podia sim aparecer na vida adulta. Raro, mas possível. Uma condição autoimune, o corpo atacando as próprias células do pâncreas, sem produção de insulina. Dependência vitalícia de aplicações diárias. Não tinha cura, não tinha pausa. Era para sempre. Lara sentiu o peito apertar. Ela tentou respirar fundo, mas o ar travava no meio do caminho. Pensou em ligar para a mãe, mas lembrou da resposta no casamento. Agora não, filha. Pensou em ligar para o pai, mas ele sequer tinha olhado para ela quando ela tentou falar. Pensou em ligar para uma amiga, mas já era quase meia-noite. E o que diria? Oi, descobri que tenho uma doença incurável, você pode me ouvir? Parecia dramático demais. Ela guardou o celular e foi dormir. Ou tentou. Passou a noite inteira acordada. A cabeça fervia. Os sintomas agora faziam sentido. A sede, a urina, o cansaço, a fome, o emagrecimento, a visão embaçada. Tudo encaixava. Ela tinha ignorado cada sinal, empurrando para debaixo do tapete, fingindo que ia passar. E agora estava ali, sozinha, num apartamento silencioso, com um diagnóstico que mudava tudo. Na segunda-feira de manhã, ela ligou para o posto de saúde. A atendente, com voz cansada, disse que ela precisava marcar consulta com o endocrinologista. Mas a fila tá grande. Vai demorar uns 3 meses. Lara sentiu o desespero subir. 3 meses? O exame dizia urgente. Como ela ia esperar 3 meses? A atendente suspirou do outro lado da linha. Olha, se você tiver convênio, vai mais rápido. Ou então vai no particular mesmo. Lara não tinha convênio. Nunca teve. Sempre usou o SUS. E particular estava fora de cogitação. Ela ganhava R$ 1.500 por mês. Aluguel comia 700. Conta de luz, água, internet, transporte, comida. No fim do mês sobrava quase nada. Como pagar consulta particular? Como pagar remédio? Ela tentou respirar, tentou pensar. Ligou para o irmão. Ele atendeu no terceiro toque, a voz ainda sonolenta. Lara, que foi? Ela explicou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olha, eu tô meio apertado agora. Acabei de casar, a lua de mel. Mas quando eu voltar, a gente conversa. E desligou, ela ligou para a mãe. A mãe ouviu, fez um som de preocupação genérica e depois disse: Filha, diabetes não é tão grave assim. Minha vizinha tem há anos e tá viva. É só cuidar da alimentação. Lara quis gritar. Quis dizer que não era simples assim. Que ela precisava de insulina. Que o corpo dela não produzia mais. Mas a mãe já tinha mudado de assunto. Aliás, você viu as fotos do casamento? Ficaram lindas. Lara desligou. Sentou na cama. Olhou para o espelho. Viu o rosto magro, os olhos fundos, a pele pálida. Ela parecia doente. E estava. Mas ninguém parecia se importar. Ela decidiu então que ia resolver sozinha. Como sempre fez. Ela ia procurar um jeito. Ia dar conta. Sempre deu. Voltou ao posto na terça-feira. Conseguiu marcar um encaixe com o clínico geral. O médico, um homem de meia idade com óculos grossos, olhou o exame e confirmou. É diabetes tipo 1. Você precisa começar a usar insulina imediatamente. Lara sentiu o mundo tremer. E como eu faço isso? Ele rabiscou uma receita. Compra a insulina na farmácia. Aplica conforme a orientação. E espera a consulta com o endócrino para ajustar as doses. Ela olhou para a receita. Insulina NPH. Insulina regular. Agulhas. Glicosímetro. Fitas reagentes. Lancetas. Uma lista interminável. Ela saiu do posto e foi direto para a farmácia mais próxima. Entregou a receita. A atendente digitou os itens e virou a tela do computador. Dá R$ 420. Lara sentiu o chão abrir. R$ 420. Ela tinha 180 na carteira. Era tudo que tinha até o fim do mês. Não tem um jeito mais barato? A atendente deu de ombros. Tem a insulina do posto. Mas você precisa pegar com receita do SUS. Lara voltou para casa de mãos vazias. Nos dias seguintes, ela tentou conseguir a insulina pelo SUS. Foi ao posto, preencheu o formulário, esperou na fila, conversou com a assistente social. Disseram que sim, ela tinha direito, mas o estoque estava em falta. Volta semana que vem. Ela voltou na semana seguinte. Ainda em falta.
semana que vem. E assim foi. 2 semanas, 3 semanas, sem insulina, sem tratamento. Os sintomas piorando. A sede ficou incontrolável. Lara bebia água sem parar. A boca estava sempre seca, a língua grudando no céu da boca. A vontade de urinar era constante. Ela mal conseguia dormir, levantando a cada hora. O cansaço virou algo pesado, denso, como se ela estivesse carregando um corpo que não era mais dela. As pernas doíam, as articulações doíam, tudo doía. E então começaram as tonturas. No meio do expediente, ela sentia a cabeça rodar. Precisava sentar, respirar fundo, esperar passar. Uma vez, quase desmaiou no provador da loja. Uma cliente gritou. A gerente veio correndo. Lara disse que estava bem, que era só cansaço. Mas não estava bem. Estava longe de estar bem. A visão piorou. Às vezes, ela olhava para as araras de roupas e via tudo duplicado. Outras vezes, via manchas pretas flutuando. Ela começou a ter medo de dirigir, medo de atravessar a rua, medo de cair. E o medo, esse medo baixo e constante, começou a corroer tudo. Ela parou de sair, parou de atender ligações, parou de responder mensagens. Só ia ao trabalho porque precisava, mas mal conseguia funcionar. Foi numa quinta-feira à tarde que tudo desmoronou de vez. Lara estava atendendo uma cliente quando sentiu um gosto estranho na boca. Metálico, enjoativo. O estômago revirou. Ela pediu licença e correu para o banheiro. Vomitou. 1 vez, 2, 3, até não ter mais nada. Ficou ali, ajoelhada no chão frio do banheiro, tremendo, suando frio, sentindo o corpo inteiro falhar. Uma colega bateu na porta. Lara, você tá bem? Ela não conseguiu responder. Apenas gemeu. Chamaram a gerente. Chamaram o segurança. Alguém ligou para o SAMU. Lara foi levada de ambulância deitada numa maca com uma máscara de oxigênio no rosto. As luzes do teto passavam depressa. Ela ouvia vozes, mas não entendia. Sentia o corpo distante, como se não fosse mais dela. E então tudo ficou escuro. Lara acordou num quarto de hospital. As paredes eram brancas, frias. O cheiro de álcool e remédio enchia o ar. Ela tentou mover a cabeça, mas doía. Tentou falar, mas a garganta estava seca. Havia um soro preso no braço esquerdo, a agulha fixa com um esparadrapo. Ela piscou devagar, tentando entender onde estava, como tinha chegado ali. As memórias voltaram aos poucos. O banheiro da loja, o vômito, a ambulância. E depois, nada. Uma enfermeira entrou no quarto. Ela era jovem, de cabelo preso num coque apertado. Ah, acordou. Que bom. Ela checou o soro, anotou algo numa prancheta. Lara tentou falar, mas a voz saiu rouca, quebrada. O quê? Aconteceu? A enfermeira olhou para ela com uma expressão meio cansada, meio compassiva. Você teve uma cetoacidose diabética. Deu entrada aqui desacordada. A glicemia estava em 580 miligramas por decilitro. É muita coisa. Você estava em coma. 580. Lara não sabia o que significava, mas pelo tom da enfermeira, sabia que era grave. Eu fiquei em coma? A enfermeira assentiu. Por algumas horas. Mas você respondeu bem ao tratamento. Tá estável agora. Ela ajeitou o travesseiro. O médico vai vir falar com você daqui a pouco. E saiu, deixando Lara sozinha com o barulho do soro pingando, lento e constante. Lara olhou para o teto. Sentiu lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos, molhando as têmporas. Ela tinha quase morrido. E ninguém sabia. Ninguém estava ali. O quarto estava vazio, silencioso. Ela pegou o celular na mesinha de cabeceira. 3 mensagens da gerente da loja. Nenhuma da família. Ela trancou a tela e deixou o aparelho de lado. O médico entrou meia hora depois. Era um homem de uns 50 anos, careca, de jaleco impecável. Ele puxou a cadeira e sentou ao lado da cama. Lara, você teve sorte. Cetoacidose diabética é muito grave. Pode ser fatal. Você ficou quanto tempo sem tratamento? Ela respondeu baixinho. Umas 3 semanas. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça. 3 semanas sem insulina com diabetes tipo 1 é suicídio, Lara. O corpo entra em colapso. Você sabe disso? Ela não sabia. Ninguém tinha explicado. Ninguém tinha dito que era tão urgente assim. Ela tentou explicar. Eu tentei pegar no posto, mas estava em falta. Eu não tinha dinheiro para comprar. O médico suspirou. Entendo. Mas agora você precisa entender uma coisa. Diabetes tipo 1 não é negociável. Você precisa de insulina todo dia, sem falta.
Se não, isso acontece de novo. E da próxima vez você pode não ter a mesma sorte. Ele explicou o que tinha acontecido. Sem insulina, o corpo dela não conseguia processar a glicose. A glicose se acumulava no sangue, subindo até níveis perigosos. Ao mesmo tempo, as células famintas começavam a queimar gordura para obter energia. Esse processo gerava cetonas, substâncias tóxicas que acidificavam o sangue. Daí o nome cetoacidose. O sangue ficava ácido. O corpo inteiro entrava em falência. Coração, rins, cérebro, tudo. Lara ouvia, mas parecia que ele estava falando de outra pessoa. Não podia ser ela. Ela sempre foi saudável. Nunca teve nada grave. Como podia estar ali naquela cama ouvindo que quase morreu? O médico continuou. Você vai ficar internada por mais 2 dias. Vamos estabilizar a glicemia, ajustar a insulina, te ensinar a aplicar. E quando você sair daqui, não pode parar. Nunca, entendeu? Ela acenou que sim. Mas por dentro tudo estava confuso. Como ia pagar pela insulina? Como ia manter o tratamento? O médico pareceu ler os pensamentos dela. Você tem direito à insulina pelo SUS, mas precisa correr atrás. Falar com assistente social, entrar com pedido de fornecimento contínuo. Não pode depender do estoque da farmácia do posto. Tem que garantir o acesso. Nos 2 dias seguintes, Lara ficou ali, recebendo insulina intravenosa, comendo papinha de hospital, aprendendo a furar o dedo para medir a glicemia. A enfermeira ensinou como usar o glicosímetro. Espeta aqui na lateral do dedo. Aperta para sair uma gota. Encosta na fita. Espera 5 segundos. Lara fez. 142 miligramas por decílitro. A enfermeira sorriu. Tá ótimo. Agora você vai fazer isso várias vezes por dia. Antes das refeições, 2 horas depois, antes de dormir. Ensinaram também a aplicar insulina. A enfermeira trouxe uma caneta de insulina, mostrou como colocar a agulha, como girar o botão para dosar. Belisca a barriga. Enfia a agulha num ângulo de 90 graus. Aperta o botão. Segura por 10 segundos. Puxa. Lara fez tremendo. A agulha entrou. Doeu menos do que ela esperava. Mas a ideia de repetir aquilo todo dia, várias vezes por dia, pelo resto da vida, era sufocante. No 3º dia, ela teve alta. Recebeu uma sacola com insulina para 1 semana, seringas, glicosímetro emprestado, algumas fitas. A assistente social entregou um papel com instruções. Procura a Secretaria de Saúde. Entra com pedido de fornecimento contínuo. Leva todos os documentos, exames, receitas. Eles são obrigados a fornecer. Lara dobrou o papel, guardou na bolsa e saiu do hospital sozinha. A volta para casa foi silenciosa. Ela pegou o ônibus, sentou no fundo, olhou pela janela. Tudo parecia igual, mas nada era igual. Ela era outra pessoa agora. Uma pessoa que dependia de uma injeção para viver. Uma pessoa que precisava medir açúcar no sangue antes de comer. Uma pessoa que quase morreu e ninguém percebeu. Chegou em casa e trancou a porta. Colocou a sacola do hospital na mesa da cozinha. Sentou no sofá e ficou ali, olhando para a parede. O celular tocou. Era a mãe. Lara atendeu. Oi, filha. Tudo bem? Ela respirou fundo. Mãe, eu tive uma cetoacidose. Fiquei internada 3 dias. Silêncio do outro lado. Depois a voz da mãe meio distante. Mas agora tá bem, né? Lara desligou sem responder. Ela olhou para a sacola. Pegou a caneta de insulina. Girou entre os dedos. Aquilo era sua nova realidade. Ela podia negar, podia chorar, podia gritar. Mas no fim, nada mudaria. O diabetes tipo 1 estava ali. Ia ficar. Para sempre. A questão agora era, ela ia deixar isso destruí-la? Ou ia aprender a viver com isso? Nos dias seguintes, Lara começou a se organizar. Fez uma lista. Aprendeu a calcular carboidratos. Comprou uma balancinha de cozinha barata. Começou a pesar os alimentos, anotar tudo num caderno. Descobriu que 100 gramas de arroz tinha 28 gramas de carboidrato. Que uma banana média tinha 26. Que precisava de uma unidade de insulina para cada 10 gramas de carboidrato. Era matemática pura. E ela odiava matemática, mas foi aprendendo. Furava o dedo 4, 5 vezes por dia. Aplicava insulina antes de cada refeição. Carregava sempre uma bala na bolsa, caso a glicemia caísse demais. Aprendeu a reconhecer os sinais de hipoglicemia. Tremor, suor frio, coração acelerado, confusão mental. Aprendeu que açúcar demais era perigoso, mas açúcar de menos também era, e aprendeu principalmente que ninguém ia fazer isso por ela.
A família continuava distante. O irmão voltou da lua de mel e nunca perguntou como ela estava. A mãe ligava de vez em quando, mas sempre mudava de assunto rápido. O pai nunca mencionou. Era como se o diabetes não existisse. Como se ela não tivesse quase morrido. Como se nada tivesse mudado, mas tinha mudado. Tudo tinha mudado. E Lara estava começando a perceber que, se quisesse sobreviver, teria que fazer isso sozinha. Completamente sozinha. E talvez, só talvez, essa solidão fosse o começo de algo novo. Algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que estava crescendo dentro dela, devagar, como uma semente plantada no escuro. Foi numa manhã de sábado, 3 semanas depois da alta, que Lara acordou e percebeu que tinha dormido a noite inteira, sem levantar para urinar, sem sede, sem dor. Ela abriu os olhos devagar, esperando o cansaço habitual, mas ele não veio. Sentou na cama, furou o dedo, mediu a glicemia. 105 miligramas por decilitro. Dentro da meta. Ela olhou para o número na tela do glicosímetro e, pela primeira vez em meses, sorriu. Pequenas vitórias. Era disso que ela estava aprendendo a viver. Não era sobre curar o diabetes. Não era sobre voltar a ser quem ela era antes. Era sobre encontrar um jeito de viver bem, mesmo com a doença. Um dia de cada vez. Uma glicemia de cada vez. Uma refeição de cada vez. Ela começou a cozinhar mais. Descobriu receitas com menos carboidrato. Aprendeu a fazer pão de frigideira com farinha de amêndoas. Fez bolo de caneca sem açúcar com adoçante. Descobriu que dava para comer bem, com sabor, sem disparar a glicemia. E isso foi libertador. Ela tinha achado, no começo, que ia viver de alface e peito de frango pelo resto da vida. Mas não, dava para ter prazer. Dava para ter vida. Começou a caminhar. 10 minutos por dia no quarteirão. Depois 15. Depois 20. Descobriu que o exercício baixava a glicemia, que o corpo respondia, que ela tinha algum controle, mesmo que não fosse total, e isso também era libertador. Ela não era refém completa da doença. Tinha margem, tinha escolha. E então, numa tarde de domingo, o telefone tocou. Era Sofia, a sobrinha. Tia, posso ir aí? A mãe de Sofia tinha deixado. Lara disse que sim. Meia hora depois, Sofia estava na porta, com uma mochila nas costas e um sorriso largo. Entrou, jogou a mochila no sofá e foi direto pro assunto. Tia, você tá melhor? Lara sentiu algo apertar no peito. Tô sim, Sofia, bem melhor. A menina sorriu. Que bom. Eu fiquei preocupada naquele dia. Você tava com cara de triste. Elas passaram a tarde juntas. Sofia ajudou a fazer biscoito sem açúcar. Lambeu a colher, fez careta, disse que tava esquisito, mas comeu mesmo assim. Perguntou sobre o diabetes. Lara explicou com calma, em palavras simples. Sofia ouviu, séria, e depois disse, então você tem que tomar injeção todo dia? Lara acenou que sim. Dói? Um pouquinho. Mas eu já acostumei. Sofia pensou por um momento. Você é corajosa, tia. Lara sentiu os olhos encherem. Ninguém tinha dito isso. Ninguém tinha reconhecido o esforço, a luta, a dor silenciosa de aprender a viver com uma doença crônica. Mas aquela menina de 9 anos com um coração maior que o mundo tinha visto. E tinha dito. E aquilo significava tudo. Quando Sofia foi embora, Lara ficou na janela, olhando a rua. Pensou na noite do casamento. Pensou no desespero, na solidão, no medo. Pensou em como tinha se sentido invisível no meio de 200 pessoas. E pensou em como, no fim, a única pessoa que tinha estendido a mão tinha sido uma criança. Uma criança que não julgava, não minimizava, não ignorava. Apenas via. E cuidava. Lara percebeu então que o diabetes tinha arrancado dela muitas coisas. Mas tinha dado também. Tinha dado clareza. Sobre quem realmente importava. Sobre o que realmente importava. Ela tinha passado anos tentando agradar a família, tentando se encaixar, tentando ser vista, e nunca foi. Mas Sofia, sem esforço, sem cobrança, simplesmente a viu. E talvez fosse isso o suficiente. Ela voltou para a cozinha. Preparou o jantar. Pesou o arroz. Contou os carboidratos. Aplicou a insulina. Comeu devagar, prestando atenção no sabor, na textura. Depois lavou a louça, sentou no sofá e pegou o caderno onde anotava as glicemias. Folheou as páginas. Viu a evolução. Os números altos do começo. As oscilações. E agora, nas últimas semanas, uma estabilidade crescente. Não era perfeito, mas era progresso. Na segunda-feira, ela voltou ao posto. Conseguiu, finalmente, o fornecimento contínuo de insulina. Assinou papéis, apresentou laudos, esperou na fila, mas saiu de lá com a garantia de que não ia faltar mais.
Era um alívio gigantesco. Um peso a menos. Ela não ia mais depender da sorte, do estoque, da boa vontade de ninguém. Era um direito. E ela tinha conquistado. E foi nesse processo, nessa luta burocrática, nessa caminhada solitária de aprender a viver com o diabetes, que Lara encontrou algo que não esperava. Força. Ela sempre se achou fraca. Sempre achou que precisava de alguém. Sempre achou que sozinha não dava conta. Mas ela estava dando. E isso mudava tudo. 3 meses depois da alta, Lara estava no ponto de ônibus, voltando do trabalho, quando viu uma mulher sentada no banco, chorando. Ela hesitou. Pensou em fingir que não viu, em seguir em frente. Mas algo a puxou. Ela se aproximou. Você tá bem? A mulher levantou o rosto. Olhos vermelhos, inchados. Acabei de sair do médico. Descobri que tenho diabetes. Lara sentou ao lado dela. Tipo 1 ou tipo 2? A mulher fungou. Tipo 2. Lara assentiu. Eu tenho tipo 1. E então ali, naquele ponto de ônibus, enquanto o sol se punha e os carros passavam, Lara contou sua história. Contou do diagnóstico no casamento, da cetoacidose, da internação, do medo, da solidão. E contou também da recuperação, das pequenas vitórias, do controle, da vida que voltou diferente, mas ainda vida. A mulher ouviu e aos poucos parou de chorar. Você acha que eu vou conseguir? Lara sorriu. Você vai! Eu sei que vai. Quando o ônibus chegou, Lara subiu. Sentou perto da janela. Olhou para a rua. E percebeu que aquela conversa, aquele momento de conexão, tinha significado mais do que todas as visitas que a família nunca fez. Porque ela tinha transformado a dor em ponte, tinha transformado a doença em empatia. E talvez, no fim, fosse isso o sentido de tudo. Naquela noite, sozinha no apartamento, Lara furou o dedo. Mediu a glicemia. 98 miligramas por decilitro. Perfeito. Ela aplicou a insulina, jantou, lavou a louça e, antes de dormir, pegou o celular. Abriu o álbum de fotos. Encontrou a foto do casamento. Ela sentada sozinha na cadeira de canto. Sofia ao lado, segurando o copo d'água. Ela olhou para aquela imagem e percebeu que ali, naquele momento de abandono, tinha começado tudo. A queda. E a reconstrução. Guardou o celular. Apagou a luz. Deitou. E pensou. O diabetes não tinha vindo para destruí-la. Tinha vindo para mostrá-la quem ela realmente era. Alguém capaz de cair e de levantar. Alguém capaz de se sentir invisível e de se enxergar. Alguém capaz de viver sozinha e de descobrir que, no fundo, nunca esteve realmente sozinha, porque ela tinha a si mesma. E isso descobriu era mais do que suficiente. A orquestra já não tocava mais. Os lustres já tinham sido devolvidos. O bolo devorado. Mas Lara continuava ali, firme. De pé, viva. E talvez alguém que você conheça esteja vivendo isso agora. Talvez alguém precise ouvir que dá para viver, que dá para recomeçar, que o diagnóstico não é o fim. É só o começo de uma história diferente. Uma história que vale a pena ser contada e vivida.